esse bate-papo aqui é mostrar para vocês algumas ferramentas, porque eu tenho percebido aí, eu tenho andado algumas empresas e tenho percebido que muita coisa nova que a gente tem criado, principalmente aí no financeiro, não tem sido utilizado, né? Então, por conta disso, a gente falou, pô, vamos juntar todo mundo, vamos marcar um dia e vamos mostrar como é que funciona, que com certeza tem muita coisa aí que vai fazer bastante sentido para vocês e que vai ajudar o dia a dia. Um exemplo vivo aqui é o próprio Daniel, né? Foi um dos motivos, né? O Daniel é da Advanced, de um cliente nosso aí, né? Eu tava indo embora, eu vi ele ali fazendo conciliação e fui falar tchau para ele. Ele falou, putz, esse negócio aqui, cara, dá um trabalho. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, não, é porque assim, aparecem 2 lançamentos aqui do Cispag aqui no banco e eu não sei qual despesa é de qual. E aí eu tenho que ficar acertando qual que é, rapaz, dá um trabalho. Aí eu dei uma dica para ele lá, ele falou assim, porra, se tivesse me falado disso aí antes, ficava 2 horas fazendo isso daí e agora resolveu, não é isso, Dani? O Daniel Opa, pode... isso mesmo. Eu estava com dificuldade no Banco Itaú, os outros bancos são mais tranquilos, mas o Itaú, como ele vem na consolidado do Cispag, ele não vem detalhado. No meu sistema estava detalhado, mas no extrato do banco não. E aí o sistema, ele tem a opção de consolidar todos os lançamentos e a gente consegue achar com mais facilidade. Isso resolveu 90% dos nossos problemas aqui. Pois é, uma dica simples, né? Então eu imagino que muita gente não, também, assim como o Daniel, né? Depois de tantos anos não tinha essa informação, pode ser que alguns de vocês não tenham. Mas eu vou, então a apresentação está dividida aqui da seguinte forma. Primeiro eu vou mostrar para vocês, eu vou começar do final. Eu vou mostrar uma coisa que possivelmente que a maioria de vocês não conhece, que são os dashboards do Silogica. Então eu vou mostrar onde a gente pode chegar com algumas coisas que eu vou mostrar. Depois eu vou falar do plano de contas, que mudou bastante coisa, possivelmente desde que o sistema foi implantado na empresa de vocês. Vou para a conciliação bancária, vou para budget por cento de custo, depois eu vou para o DRE e aí a gente finaliza. Tá? Tem mais algumas coisinhas, por exemplo, que eu devo falar ao longo aí da apresentação, mas o importante é mostrar o que é possível e depois a nossa equipe está à disposição aí para botar para funcionar aquilo que vocês acharem conveniente. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, por exemplo, esse dashboard que eu estou mostrando para vocês aqui, isso aqui é um caso real, onde a gente pegou o DRE, né, que é o resultado ali final, que é um dos módulos que eu vou mostrar para vocês hoje, e transformou o DRE em um dashboard, tá? Então, por exemplo, você vai ver aqui que você tem todas as contas do DRE ali num gráfico de linhas, evolução mês a mês. Aqui fizemos uma análise ano a ano de evolução financeira da empresa, os maiores, onde estão alocados aí os maiores gastos, enfim. Isso tudo aqui é personalizável. Então, por exemplo, essa empresa ela criou esse dashboard do jeito que ela quis, do jeito que ela achou interessante visualizar o resultado da empresa, e baseado nisso foram criados os gráficos. E esses gráficos no Silogica tem como você, inclusive, ajustar a visualização. Por exemplo, aqui ele estava visualizando a linha de todas as despesas, ele consegue ir lá e desabilitar. Por exemplo, eu vou enxergar só custo fixo, despesa administrativa, custo folha e custo. Beleza, desmarquei todos, ele me mostra o gráfico de linhas daqueles que eu escolhi. Esse, por exemplo, é um gráfico, é uma informação interessante que é super difícil você fazer em Excel, né? Que é o prazo médio de pagamento versus o prazo médio de receita de vendas. Então, isso aqui diz muito sobre a saúde financeira da empresa, o fluxo de caixa da empresa, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, no mês de janeiro, ele pagou com um prazo médio de 43 dias. Ele pagou com prazo médio de 43 dias. E ele recebeu com prazo médio de 32. Então, quer dizer, ele recebeu, né, antes de pagar. Isso aí deixa o fluxo de caixa mais saudável. Isso, por exemplo, lá é usado como indicador de performance de compras, né? Então, o bônus do pessoal de compras
está ligado a quanto a como eles conseguem manter o prazo médio de pagamento. Só que um outro exemplo de gráfico, né? É um gráfico aqui onde é controlado a inclusão de pedidos por semana. Então, nesse caso, eles têm uma quantidade mínima, tem uma meta, e aí quando você bate o olho no gráfico, você já enxerga, olha só, que tem bastante oscilação, né? Então, você bate o olho e você fala, nossa, no dia 12 semana do dia 12 do 5 ali, teve um pico de inclusão de pedidos ali enorme, né? Então, você bate o olho no gráfico, você enxerga a empresa inteira. Bom, maravilha. Aqui, por exemplo, esse gráfico é um gráfico interessante, né? Esse gráfico é um gráfico onde nós criamos, definimos a improdutividade, o valor da improdutividade da empresa. Então, pegamos lá da produção, pegamos o quanto eles deixam de produzir em relação àquilo que foi planejado, transformamos isso em valor, e isso virou mais um indicador para eles, mais uma forma enfim, de gestão, né? Quando você pega, por exemplo, a improdutividade de um determinado setor, você vê que a partir do momento que começa a controlar, a improdutividade começa a cair, né? Então isso a gente notou bastante nessa empresa específica quando a gente começou a implementar. Então esse módulo, ele está disponível para todas as áreas da empresa, do financeiro, produção, compras, vendas. É uma questão de definição dos indicadores, passa para a nossa equipe e a gente disponibiliza os gráficos para vocês, ok? Bom, todos os dados aqui da apresentação, obviamente são dados fictícios, tá? Que não tem informação de nenhuma empresa. A gente preparou especialmente para essa apresentação, tá? Então, o primeiro item que eu quero observar com vocês são mudanças que nós fizemos no cadastro do plano de contas, tá? Então, aqui no plano de contas gerencial, a gente vai abrir aqui e vocês vão perceber o seguinte. Primeiro que hoje você não tem mais aquela opção de criar uma conta de primeiro nível, como existia antigamente, né? Ou criar uma conta vinculada. Você tem aqui o botão novo. Se for uma conta que você está criando no primeiro nível, você não indica a conta mãe, você começa ela daqui. Se você quiser criar uma conta, por exemplo, vinculada a despesas administrativas, você escolhe aqui e cria uma conta aqui, por exemplo, despesas administrativas, uma despesa, vamos dizer assim, despesas não previstas. Vamos criar aqui, ó, despesas não classificadas, tá? Aqui a gente tem o tipo que a gente já tinha, né? Se ela é uma conta mesmo, que é analítica ou sintética, então aqui eu vou criar aqui uma conta. E esses dois campos aqui são novos e são deles que eu quero falar. Uma conta gerencial, ela pode receber tanto lançamentos de crédito quanto lançamentos de débito. Entretanto, ela é uma receita ou uma despesa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma receita e eu tenho uma devolução, eu classifico essa devolução como um débito, né, e não como um crédito. Ele vai abater, mas aquilo é uma receita. Então, aqui você deve classificar o que é receita e o que é despesa. Além disso, a gente também criou uma classificação nova, que é basicamente um resumo, né? Se ela é fixa, variável ou investimento. Isso aqui vai ser muito útil se a gente, tanto para para geração de indicadores, quanto se você for utilizar o budget por cento de custo. Então aqui, por exemplo, eu vou dizer que essa despesa é uma despesa variável, tá? Aqui tem duas opções que são relativamente novas. Essa opção remover dos relatórios, ela é utilizada para contas que a gente chama contas de movimento. Por exemplo, transferências bancárias. Então, uma transferência bancária, né, ela sai de uma conta e entra na outra, eu não vou usar esse movimento em nenhum relatório, né? Ela simplesmente saiu da conta A, foi para a conta B. Então, a conta de transferência eu marco como remover dos relatórios, tá? Assim como, por exemplo, a conta de cartão de crédito e
e a conta de despesas, de reembolso de despesas, que também a gente vai mostrar hoje. Então, essas contas também a gente clica em remover dos relatórios. E a gente tem esse cara aqui, que são os lançamentos financeiros confidenciais. Por que surgiu esse cara aqui? Surgiu porque eu tenho uma ou outra situação de empresas onde o dono da empresa, né, empresas menores, falou assim, olha, eu não quero que o pessoal, tem pessoal lançando financeiro, eu que faço a conciliação e eu não quero que ninguém saiba quanto que os sócios retiram, ou que não saiba quanto que gasta com determinada coisa. Então, na classificação do Prolabore deles, eles marcam como confidencial. E aí, só vai visualizar esses lançamentos quem tiver essa opção marcada no cadastro de usuário. Então, pode ser administrador do sistema, pode ser quem for, se não tiver marcado como um visualizador de lançamentos confidenciais, você não visualiza lá no financeiro, ok? Bom, salvei aqui. Importante, ó, rateio padrão por cento de custo. Há uns anos atrás, o centro de custo era um módulo muito, assim, nós não tínhamos nenhuma empresa que usava centro de custo, então ele não tinha uma grande atenção. Mas, de repente, o pessoal começou a usar, a gente foi melhorando, foi implementando, e aí surgiu bastante coisa em relação ao centro de custo. Então, quando eu crio uma despesa, por exemplo, eu criei aqui uma despesa não classificada, eu posso criar um centro de custo padrão para ela. Então, eu posso dizer que toda vez que eu tiver uma despesa não identificada, eu vou jogar essa despesa 100% por cento de custo administrativo. Pronto. Toda vez que eu gerar um lançamento financeiro relacionado a despesas não classificadas, eu jogo ele para o centro de custo administrativo. Então, assim, por exemplo, conta de energia elétrica, você pode ratear lá entre fábrica, administrativo, como você quiser, tá? E aqui tem a configuração dessa conta no DRE. Eu vou mostrar o DRE lá na frente, como é que a gente configura o DRE. Perfeito? Bom, basicamente, quando a gente fala, então, das contas, do que mudou no plano de conta gerencial, é isso, ok? Pessoal, perguntas? Nenhuma dúvida? Posso seguir? Oi, boa tarde. Boa tarde. Consegue me ouvir? Consigo sim. Então, o que incluiu foram as contas fixas e variável, remover do relatório, no caso de transferência, foi o exemplo que foi dado, e confidencial, foi isso? No isso plano aí. de contas, agora consigo configurar dessa forma. Isso aí. Na verdade, nenhum é assim exatamente operacional. Todos são mais para você, para geração de indicadores, para tirar relatório, tá? Então, no dia, tanto que assim, isso está no sistema, mas possivelmente está tudo em branco. Isso não mudou o dia a dia, tá? Mas você consegue tirar informações interessantes a partir do momento que você ajustar o plano de contas. Tá, e o lançamento vai existir no sistema, é só entre aparecer ou não no relatório, é isso? Exatamente. Por exemplo, a gente vai entrar agora no cartão de crédito, né? Controle de cartão de crédito. O cartão de crédito, você gera uma previsão para o cartão de crédito. Então, vamos lá, eu gasto 10 mil reais de cartão de crédito todo mês. Esse lançamento é um lançamento que a gente vai usar para fazer conciliação bancária, para fazer fluxo de caixa, que é o valor total do cartão de crédito. Só que o lançamento do cartão de crédito, ele é composto pelas despesas que eu tive no cartão. Então, o lançamento da fatura do cartão, eu não incluo no relatório. Só que tudo aquilo que compõe a fatura, isso sim faz parte do meu relatório. Ok? Então é para você tirar, quando você puxar, qual que é o meu, tipo, um balancete, você puxa um balancete, a conta transferência não pode aparecer, a conta cartão de crédito não pode aparecer. Perfeito? Tá bom, muito obrigada. Valeu. Bom, falando de cartão de crédito, vamos criar aqui vamos ver como é que a gente faz para administrar cartão de crédito. Eu já vi isso ser administrado como uma conta corrente. Então, cria-se uma conta corrente chamada cartão de crédito.
Eu já vi isso não ser administrado, que é o mais comum. Você coloca lá cartão de crédito, 10 mil reais, beleza, pagou, já era classificação cartão de crédito. Mas aí a gente baseia, e também já vi isso acontecer com adiantamento de despesas. Por quê? Você adianta lá para o teu vendedor, lá para o teu representante que vai viajar, você adianta lá 2 mil reais de despesa. Ele pega esses 2 mil reais, você lançou, já caiu na tua conta, se transferiu para ele, você classificou isso de alguma forma, e depois ele vai voltar para você lá com os comprovantes. Olha, tanto foi hospedagem, tanto foi alimentação, tanto foi combustível. Só que a essa altura você já tem esse lançamento conciliado, então não tem muito o que você fazer. O que a gente criou para isso? A gente criou o adiantamento de despesas, que tem um funcionamento muito parecido com o cartão de crédito, porque eles estão mais ou menos no mesmo lugar. Para isso, eu vou criar uma previsão aqui, eu vou criar um cartão de crédito aqui, tá? Aqui na previsão financeira, que a princípio todo mundo já conhece, eu vou criar uma despesa, e vocês vão ver, para quem é mais antigo, não existia esse campo origem, né? Esse campo origem ele apareceu bem depois. Então a tela está muito pequena para vocês ou está conseguindo enxergar? Nem perguntei. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, ver se fica melhor. Eu vou brigando com o zoom aqui, melhorou? Então aqui, ó, eu vou criar um cartão de crédito, tá? Da empresa Sturbach, favorecido aqui ao Visa. Cadê o Visa? Histórico. Eu vou colocar aqui, cartão Black Visa. Conta gerencial. Cartão de crédito. Essa minha conta cartão de crédito está marcada lá para não incluir no relatório, tá? Vou colocar um valor. Então, vou supor aqui que eu gasto 25 mil de cartão de crédito aqui na empresa todo mês. Eu vou gerar 12 parcelas com frequência mensal. Primeiro vencimento a partir do dia 15/8, que é quando eu começo agora a gerenciar isso, certo? Vou salvar e vou gerar aqui. Show! Tem aqui as minhas 12 parcelas geradas. Como que eu vou fazer? Se eu for lá no registro aqui e procurar esse lançamento, ó, vamos pegar o que tem vencimento aqui no dia 15/8. No dia 15/8 está o meu cartão Black Visa aqui, ó, 25 mil reais. Perfeito? Até aqui tudo bem. O que eu vou fazer? Aí eu fui lá e comprei uma passagem aérea dividida em 6 parcelas. Pô, maravilha. Eu venho aqui no menu financeiro, na opção cartão de crédito e despesas. Show. Ele tem aqui, eu vou filtrar, vou pegar o meu cartão aqui, o meu Black, porque eu tenho um outro cartão aqui também, ó. Então, os dois são Black, olha. Um tá como Visa. Show. Então, os dois estão Visa. Mas eu me ajudei também aqui. Pronto, cartão Black Visa, que é o que a gente acabou de criar. Dou um clique duplo e vou lançar a despesa nele. Então aqui eu vou falar que eu tive uma despesa. Quando que eu comprei? Comprei hoje, dia 6. O que é isso aqui? Passagem aérea para Porto de Galinhas. Valor deu R$345. Isso aqui é o valor da parcela. Para quem que eu estou pagando isso? Eu estou pagando aqui para uma empresa de turismo. Deixa eu ver quem que é de turismo aqui. Sei lá. Para Rodricar. Qual que é essa minha conta gerencial? A minha conta gerencial dessa, ó, despesas administrativas, viagens. Posso associar um centro de custo se eu quiser, tá? Vou associar até aqui ao centro de custo comercial, porque eu vou lá para Porto de Galinhas para vender. Criei aqui. Obviamente, né? Que mais vai se fazer em Porto de Galinhas a não ser trabalhar, né? Vou criar o financeiro. Beleza. Ele criou um financeiro para mim e eu venho aqui, eu comprei 5 parcelas, então eu tenho que criar mais 4 parcelas. 4 parcelas, cliquei aqui em criar parcela e criei mais 4. Bom, dá uma olhada que legal, ó. Eu vou atualizar aqui, vou pegar só aqui o meu cartão, ó que legal. Ele distribuiu em cada parcela os R$345.
Ele me diz quanto que eu tenho de saldo ainda. Então, da minha previsão de R$25 mil, eu só gastei 345 e ainda tenho 24.655. Tá? Eu vou falar para vocês que, assim, eu uso de forma pessoal o Silógica. Eu controlo minhas despesinhas com cartão de crédito nesse sistema, porque eu consigo enxergar como que está a minha fatura lá para frente, né? E aí eu vou administrando aqui. Se eu abro aqui a parcela, ó, é uma parcela do financeiro, tá aqui, é aquela que você conhece, só que ele tem uma aba aqui em cima, ó, parcelas baixadas. E aqui eu vejo que nesse cara está vinculada a parcela 1 de 5 da minha, que é uma, aqui ó, deixa eu diminuir aqui, a minha parcela 1 de 5 está vinculada aqui, olha lá, passagem aérea para Porto de Galinhas, tá? Se eu venho no meu financeiro, se eu filtrar aqui, ó, não tem nada de diferente, tá? Ah, tá aqui, desculpa, não tem nada. Tem aqui, ó, apareceu aqui, ó, passagem para Porto de Galinhas. O que ele faz? O vencimento dele ficou com o vencimento do próprio cartão, 15/8. A emissão é o dia que eu efetivamente paguei. Então, eu paguei no dia 6. E a conciliação vai ser a conciliação do próprio cartão. Então, esse fica um lançamento que está vinculado a outro lançamento. Por isso que ele aparece aqui. Esse cara vai para o meu relatório, não o cartão. Eu posso visualizar aqui, ó, eu quero só quem não está vinculado. Beleza, aí ele vai sumir daqui, porque eu vou te falar que isso aí atrapalha você visualizar o que você tem para pagar. Então, por exemplo, toda vez que eu vou ver o que eu tenho que pagar, eu coloco só o que não tá vinculado, que são os lançamentos que eu pago, para não ver todas as despesinhas do cartão de crédito. Porque, inclusive, aqui, no cartão de crédito, você tem a possibilidade de importar as despesas. E você importa numa planilhinha Excel. É bem simples, tem que ter a data, descrição e o valor. Então, se você pegar e exportar a fatura lá do banco, dar uma limpada na planilha, deixar a data na primeira coluna, descrição na segunda, valor, você clica aqui para importar, faz o upload, ele traz tudo. Aí você classifica e manda criar o financeiro. Então, assim, é aquela sacanagem, né? Como eu faço o meu controle, eu não queria lançar um por um, eu fui lá e criei a importação Excel. Mas é porque eu sabia que isso aí dá trabalho, né? Conforme o pessoal vai passando o que dá trabalho pra gente, a gente vai criando as ferramentas. Então aqui aí aqui ele gera o financeiro, tá? Bom, quando eu termino, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho esse cartão aqui, ó, que venceu dia 1/8. Então esse cartão já venceu. A fatura foi de R$950 mesmo aqui. Eu só gastei mais uma passagem aérea aqui. Então o que eu faço? Estou aqui com a parcela do lançamento. Vou vir aqui em parcelas baixadas e eu mando ajustar. Aí o que ele faz? Ajusta o valor para o valor das despesas. Então você vai lançando durante um mês. Quando fecha a fatura, você clica para ajustar, ele ajusta e você marca aqui como lançamento fechado. Acabou. Você fez, ele vai sair daqui e aí você só vê as próximas, tá? Beleza? Basicamente, lançamento de cartão de crédito é isso daqui. Dúvidas? Diga lá, Miriam. Oi. Como você falou, você lançou passagem aérea. Qual a conta contábil que vai aparecer? Lá, cartão de crédito, ou em cada despesa pode ser passagem, hospedagem? Em cada despesa, a conta que você colocar em cada despesa é o que vai para o teu relatório. É o que vai para o balancete e tal, é a conta de cada despesa, tá? A conta ali do cartão de crédito, ela é uma conta que nem a de transferência, é uma conta de movimento, ela não aparece no relatório, ela vai aparecer na tua conciliação bancária. Você não vai conciliar 20 despesas, você vai conciliar só o lançamento do cartão de crédito. Por exemplo, aqui a gente tem uma empresa aqui, a própria Torcisão do Evandro, eles lançavam cada despesinha no financeiro, na data. A Marisa ficava quase louca, né, Evandro?
de lançar cada despesinha. Aí a gente colocou agora a gente implantou no passado lá o controle de cartão de crédito. Então aí, beleza. O que vai para os relatórios é o que está vinculado ao cartão de crédito, certo? Beleza? Então, quando fecha a fatura, eu dou esse ajuste e aí eles vinculam todas essa despesa no cartão de crédito. Aí Ele já ele está atualiza vinculado. o valor, né? Ele já está vinculado, ele só atualiza o valor do lançamento para a soma daquelas despesas. Tá ótimo. Beleza? Muito obrigada. Aí, o outro caso aí fica bem mais simples, porque quando a gente fala de adiantamento de despesas, porque você vem aqui, cria uma despesa normal, lançamento que você já faz. Então hoje eu estou pagando aqui pro Alfredo, estou mandando para ele aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se tem adiantamento de despesas. Não tenho adiantamento de despesas. Então aí o que eu vou fazer? Vou classificar na conta transferência, tá? Porque transferência também é uma conta movimento, não vai para relatório. Vou dizer que eu dei R$ 1.200 para ele e vou chamar aqui adiantamento de despesas. E olha onde muda o negócio. Aqui na origem, ó. Aqui, na verdade, você tem todas as origens dos lançamentos financeiros, tá? Então eu vou colocar que ele é um adiantamento de despesa. Salvei. Maravilha. Isso aqui eu vou pagar, vou conciliar, vou fazer o que tem que fazer. Mas depois, quando eu venho aqui e pego adiantamento de despesas, ele aparece aqui para mim, ó. Então eu tenho R$ 1.200 de adiantamento de despesa que não estão justificados. A justificativa é a mesma coisa do cartão de crédito. Ele vem aqui, você vem aqui e coloca, ó, isso aqui é uma despesa, ele passou isso aqui no dia, sei lá, no dia 4, foi hospedagem que é de R$ 150, que foi lá no, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, nesse cara aqui, conta aqui, viagens, centro de custo comercial, beleza, venho, criei financeiro, show, olha lá, então tá aqui. Tá? Ele criou aqui tem o valor que está vinculado. Nesse caso, você não ajusta o lançamento, né? Porque você já adiantou esse valor para ele, já está conciliado. Então, nesse caso, você só vai administrar aqui o que você pagou. E tem um lance que é bem legal. Pode existir aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Que está com zoom. Pode existir uma devolução, né? Então você adiantou esse valor para ele e ele gastou aqui 150, tá faltando 1.050. Você pode fazer o quê? Aqui, ó, ele vai mostrar todos os créditos disponíveis do Alfredo Valente. Então vamos supor que o Alfredo ele vai devolver esses 1.050 que estão sobrando aqui. Então você vai ter um lançamento financeiro aqui, ó, que é uma receita, tá? Hoje, para esse turma, que veio do Alfredo Valente, isso aqui não é uma receita, então isso aqui você vai colocar na mesma conta transferência, aqui, ele está dando R$ 1.050 para você, que é uma devolução de adiantamento. Então, beleza. Um lançamento normal, certo? Bom, vamos lá. Estou aqui vou abrir minha parcela aqui do adiantamento. Vou lá nas parcelas baixadas. Olha lá, agora eu tenho esse cara do dia 6/8 aqui. Deixa eu aumentar minha telinha para vocês verem bem, que está aqui embaixo. Ó, 1.050, ok, insiro para cá, show. Então agora eu tenho saldo zero. Eu mandei 1.200 para ele. Ele só gastou 150, me devolveu 1.050, botei tudo na conta aqui, agora eu posso fechar o lançamento. E você vê, o lançamento você fecha aqui fora, porque você vê que aqui, ó, não tem mais botão ajustar, né? Porque esse cara já foi, adiantamento de despesa você não ajusta. Aí você tem aqui a possibilidade de colocar um estorno para essa despesa, beleza? Aí fechou, e aqui já tem outro valor. Maravilha? Olha lá.
totalmente justificado. Pessoal, fechamos o segundo tópico, que é adiantamento de despesa e cartão de crédito. Mais alguma dúvida antes da gente ir para a conciliação bancária? Beleza? Show. Bom, então vamos agora para a conciliação bancária. Bom, eu achei aqui uma conta. A gente vai fazer uma conciliação bancária pela importação do arquivo OFX, tá? Na verdade, hoje em dia, quando a gente vai implantar o Silógica, a gente nem mostra mais essa conciliação manual aqui, tá? Esse cara aqui a gente nem mostra mais. Ele está basicamente descontinuado. Quando a gente fala, antes de chegar aqui no financeiro em si, eu vou falar para vocês um pouquinho de boas práticas ali no financeiro. O que acontece? Como que foi idealizado aqui o dia a dia aqui do Silógica, tá? Do financeiro no Silógica. Vamos lá. Eu chego aqui, hoje eu vou pagar as minhas contas, então eu clico nessa lampadazinha aqui e vejo tudo aquilo que está para vencer hoje. Então eu vejo aqui que eu tenho que pagar, só que aqui, ó, eu também vou pegar só o que não está vinculado, né? Então eu vou pegar aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, o Alfredo Valente aqui, que eu já paguei, dei o dinheiro para ele hoje. Então se eu já paguei, eu já sei qual que é a conta. Então eu venho aqui e eu coloco qual que é a conta. Então, ó, paguei ele com a conta Itaú hoje, tá? E assim vai. Tudo que eu pago, tudo que eu já vou lá na conta e pago, eu já marco que eu paguei. Entrei na conta, agendei o pagamento, eu marco que eu já paguei no dia que está o agendamento. Então, se eu chegar aqui e pegar, por exemplo, aqui ó, o nosso financeiro aqui, ele faz assim. Ele chega, ele vê o que tem de despesa para a próxima semana, ele vê tudo que tem e fala assim, bom, beleza. Então, ele entra e ele já agenda. Ó, dia 10/8 vence o suporte mensal do RP. Então, ele vai lá no Itaú, agenda o boleto lá no Itaú, vem aqui no lançamento financeiro e fala, bom, já marquei, botei no Itaú, era dia 10, eu vou pagar dia 11, já botei a data de pagamento aqui, maravilha. Então, aí quando eu bato o olho aqui na semana que vem, eu sei que esse aqui eu já agendei. Esse cara aqui eu não vou botar como pago porque é um contrato que eu vou receber. Essa despesa aqui, esses 3.800 de locação de veículo, eu não recebi o boleto ainda, então não tem como eu colocar. E o cartão ainda não fechou, então também não tenho. Então, ó, você vê, de eu bater o olho aqui, eu já sei o que eu já providenciei o pagamento. Isso ajuda bastante lá na hora de fazer a conciliação, tá? Então, isso é uma organização dos pagamentos. Nós temos muitos clientes que não usam dessa forma. Eu tenho até algumas empresas que usam o pagamento quase que como uma conciliação. Essa data de pagamento, ela não tem a menor importância em qualquer relatório, tá? Ela é um campo de controle, ele é um campo para você saber que você já pagou. Tanto que tarifa bancária, débito automático, tudo vem como pago. Por quê? Porque ela vai cair na conta naquele dia. Então, quando você gera, por exemplo, as tarifas bancárias, aquele pacote mensal, você gera lá ele como pago. Porque você sabe que você não precisa entrar lá e pagar o boleto. Beleza? Todo mundo aqui faz assim? Você faz assim, Rodrigo? No teu financeiro aí? Você tem que dar o exemplo, você tem que falar que você faz. Ó. Beleza, vou entrar aqui na conciliação bancária, então. Vou importar um arquivo OFX. O que eu cliquei aqui? Aqui, boa. Calma aí que vou de novo. Show. Entrei no manual. Importar OFX. Vou importar o arquivinho. Você viu o nome OFX Treinamento Realista? Sim, Rose, a gente vai mandar o link, tá gravando, tá?
Bom, maravilha. Vamos lá, primeira coisa que ele trouxe para mim aqui, ele já me trouxe 2 lançamentos verdinhos, o que quer dizer que ele achou esses 2 caras. Tinha esse valor nessa data de vencimento. O que acontece se ele tiver 2 valores iguais? Ele não pega ninguém, ele deixa em aberto, tá? Então ele só vai vincular automaticamente se eu tiver o valor, só esse valor naquele dia. Nesse caso, eu tenho aquela benção que é a aplicação automática. Então, todo dia ele pega o meu saldo e transfere e me deixa zerado. Então, vendo o meu OFX aqui, esse lançamento aqui, ó, de aplicação automática. É para isso que tem esse xizinho aqui, que é um perigo, tá? Então, esse xizinho ele serve para você tirar esse lançamento de aplicação automática para não atrapalhar a conciliação. Já está aqui. Então, esse cara aqui eu vou excluir. Beleza? Bom, aqui eu sei que esse cara que é a tarifa bancária ele não existe mesmo, tá? Então, eu vou dar um clique duplo aqui e já vou criar esse cara. Aqui em cima, ó, ele já me traz o Banco Itaú, já me traz aqui que é despesa bancária, um centro de custo e aqui uma descrição que eu posso alterar. Tem um negócio interessante que é o seguinte, dependendo de quem eu escolho aqui, olha lá, Alfredo Valente, o último lançamento que eu gerei para ele foi uma transferência, ele traz transferência. O último foi viagem, ele traz viagem. Então, conforme eu seleciono aqui, ele vai me trazer a última conta que eu usei para aquela empresa. Então, isso é para dar uma facilitada na hora de lançar, mas nada impede que eu mude aqui, tá? Então, Itaú, a última coisa que eu lancei foi uma tarifa bancária, que é o pacote de mensal e boa. Posso já classificar no administrativo isso, clico nesse maisinho, fechou. Ó, ficou verdinho, ele classificou essa despesa, tá? Esse cara aqui, ó, eu sei que esse boleto eu sei que eu paguei exatamente esse valor. Agora, como é que eu faço? Bom, eu abro aqui, e se você olhar aqui o valor, ele tem uma lupinha, né? Aí quando você clica nessa lupinha, ele vai achar tudo que tem exatamente esse valor. Aí eu só, tá aqui, ó, dia 4/8 eu paguei dia 5, dou um clique duplo, fechou. Aqui eu tenho um pagamento da Sabesp, que ele também não achou. Vou abrir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro limpar a busca aqui e eu vou ver todo mundo que venceu dia 5 aqui para ver o que aconteceu. Por que ele não trouxe? Ah, porque Sabesp está como 1.200. Isso aqui é uma previsão que eu fiz. Eu não tinha o valor exato da conta da água. O que eu faço? Eu clico aqui, ó, nesse balãozinho. Ele ajusta o valor para mim, conforme o valor do lançamento. Perfeito? E agora vem essa tragédia aqui, ó. Eu tenho 2 lançamentos. Eu paguei aqui vários fornecedores, mas ele me dividiu em 2. Isso acontece principalmente no Itaú, tanto para pagamento quanto para receita. A gente tem uma empresa que ela atende muita padaria, né? E os caras pagam com cheque, pagam com dinheiro. Então, quando eu pago o boleto com dinheiro, né? Boleto com cheque. E aí o Banco Itaú separa isso. Aí você imagina, né? 200 cobranças no dia, como você vincula. Então, para isso, a gente precisa unificar esses 2 lançamentos. E aí você vai olhar no teu sistema e você vai falar assim, cara, mas isso aqui, como é que eu faço para unificar? Por padrão, a gente não deixa isso habilitado, tá? E aí você pode pedir para o suporte habilitar para você essa opção, porque isso é um parâmetro do sistema. São parâmetros que é o fim, Leandro me ajuda a lembrar do nome... OFX unificar conciliação, tá? Como não, eu vou vir aqui e vou colocar ele como sim. Beleza. A partir do momento que eu faço isso, a hora que eu abrir aqui, ele vai me dar uma opção aqui embaixo,
que é a opção de unificar os lançamentos. Ó. Então eu vou juntar o meu Cispag fornecedores de R$3.000 aqui com o meu Cispag fornecedores aqui. Ó. Clico no mais, olha o que ele fez. Ele transformou em um valor único esse lançamento. O próprio OFX mudou aqui, ó, ficou um cara só. Agora eu posso selecionar tudo que eu paguei. E aí, para mim, fica fácil, né? Eu vou aqui e coloco aqui o vencimento de ontem, para ver o que tinha vencido ontem. E, ó, eu achei aqui, 9.776,34. Tá aqui, é exatamente o valor. Aí eu posso até selecionar todos e beleza, tá feito. Então, unificar os lançamentos, isso aqui, assim, era isso que o Daniel estava sofrendo. Imagina lá, com 100 cobranças no dia, ele tentando achar o que fazia o valor de cada uma, né, Dani? Você deve ter... Eu lembro que minha orelha ficava vermelha, eu não sabia por quê. Eu descobri aquele dia. Tá tudo certinho aqui, eu vou atualizar. Eu quero dar uma dica antes. Meu saldo tá aqui, meu saldo tá aqui 102,081,45. Só que eu olho no meu extrato e não tá esse valor. Porque eu tenho aquela aplicação automática e ele me rende uma quirelinha todo dia. Eu fiz isso aí até pro Gilberto, que tá aqui também na reunião, né, Giba? Então eu vou lá no lançar rendimento, eu coloco o valor real, né, ó. Então aqui eu atualizei, ó, o valor tá 102,081, vou lá no lançar rendimento. Eu estou, na verdade, com 213,95. Eu coloco o saldo final, tá? E aqui eu digo que eu quero rendimento de aplicação. Rendimento de aplicação automática. E aqui o plano de contas, eu coloco aqui, por exemplo, juros recebidos. Criei. Maravilha, vou atualizar, apareceu aqui para mim o rendimento, tá? E aí eu fico com o meu saldo certinho com o saldo que está na conta. Assim, eu tenho vários casos desse, tá? Inclusive clientes que têm alto volume financeiro, que isso aí é bem significativo, vai mudando bastante o saldo. Então você pega, colocou aqui, conciliou, tá feito, maravilha. Fechou? Então, conciliação bancária por FX, basicamente é isso. Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Não? Maravilha. Vamos para o próximo aqui. Bom, aqui no financeiro, vou pegar um lançamento aqui, com vencimento hoje, pegar esse cara aqui, e vamos dar uma olhadinha como que ele está classificado aqui, ó. Esse cara está classificado para o centro de custo comercial, tá? Essa classificação, isso aqui eu fiz lá no adiantamento de despesas, eu informei ali na hora que eu lancei, ele veio classificado. Essa é uma forma de classificar. Outra forma de classificar é lá nas contas. Inclusive, aqui falando de centro de custo, quando você vem no cadastro de contas gerenciais aqui, se você ainda não controla centro de custo e quer passar a controlar centro de custo, o que você pode fazer? Por exemplo, despesas bancárias. Eu consigo vir aqui e dizer que despesa bancária sempre vai ser administrativo com 100%. E aí eu mando ele atualizar todo financeiro. Eu digo aqui, por exemplo, que eu quero todo mundo desse ano, 1/1 de 2025 a 31/12 de 2025. E aqui eu posso dizer, ó, eu quero só quem não está conciliado, ou pode reclassificar todo mundo, que eu quero tirar a estatística do passado, né? Ou eu quero só aqueles que eu não classifiquei. Então pode ser que eu tenha lançamentos de despesas bancárias que eu classifiquei de outra forma, então eu não quero que ele sobrescreva. Então aqui, ó, eu vou dizer para ele, ó, sobrescreve tudo, atualizar financeiro, maravilha. Então agora todas as contas que eu tenho vinculadas, que estão classificadas como despesas bancárias, foram colocadas no centro de custo administrativo, tá? Perfeito?
com o percentual de 100%. Então, se você ainda não usa centro de custo e quer começar a usar, você consegue classificar todo o teu histórico através aqui do plano de contas. Perfeito? Pois bem, então vamos lá no nosso budget por cento de custo. Eu vou fazer aqui o budget de um centro de custo. E quando eu crio o budget, eu posso criar um agrupamento. Então eu criei um agrupamento chamado Budget 2025, onde eu estou colocando todos os centros de custo e onde eu vou colocar aí o meu orçamento. Eu vou fazer o budget aqui de compras, né? E aqui eu vou digitar o budget. Opa. Vou dar um título para ele. Aqui eu estou falando de compras. Eu estou controlando, deixa eu ver os meus anteriores. Eu controlei de 1/6 a 31/12. Então esse aqui eu vou fazer também de 1/6 de 2025 até 31/12 de 2025. Eu quero ele resumido. Qual que é a diferença do detalhado e o resumido? Eu vou mostrar primeiro o resumido para vocês. E quando gerar aqui eu mostro por quê. E vou dizer que ele está ainda em aberto. Salvei. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou mandar inserir o ano, né? Que ele vai gerar mês a mês para mim, ó. Aí ele gerou para mim até a partir do mês 6, ele gerou vários registros. Eu só quero até o mês 12, então eu vou tirar aqui o que ele gerou a mais. Geralmente isso a gente faz anual, né? Então por isso eu deixei ele gerando aqui os 12, mas eu vou deixar só até o mês 12, ó. Perfeito. Então aqui eu criei os meus períodos para controlar o orçamento. Esse período pode ser anual, pode ser trimestral, semestral, como você quiser, tá? Então você define. Aqui eu defini um período, é o que dá mais trabalho, que é controlar o mensal, tá? A partir do momento que eu defini os períodos, eu vou definir as contas que fazem parte, né? O quanto eu tenho por conta. Só que ao invés de fazer isso aí por conta, eu vou fazer isso por tipo de conta. Lembra lá, fixa, variável, investimento? Eu uso isso para o budget. Por quê? O detalhado, eu coloco quanto eu tenho para gastar de energia elétrica, quanto eu tenho para gastar provisionado para água, quanto eu tenho para cada conta. Se eu crio uma conta nova, ou se eu esqueço de colocar uma conta no budget, isso não entra. Quando eu coloco fixa, variável ou investimento, eu deixo ele mais abrangente. Qualquer conta que eu criar, qualquer coisa que eu ajustar no meu plano de contas, eu não perco a configuração do meu budget. E isso, quando você vai gerenciando ao longo do ano, geralmente aparece necessidade de criar conta e tal. E aí, para você classificar, isso fica muito difícil. Então, eu recomendo que o budget seja, para quem for experimentar a gestão assim, eu recomendo que use por fixa, variável e investimento. Então eu vou falar aqui que despesa fixa, para o setor de compras, eu tenho um budget aqui de R$100.000 que eu vou dividir entre os períodos. Então 100 mil, eu vou pedir para ele dividir entre os períodos. Beleza, ó. Ele colocou um valorzinho. Sim, Rose, a gravação vai ser disponibilizada. Ele pegou um valor para cada um. Aí, ó, eu tenho também aqui despesa variável, vou dizer que eu tenho 50 mil, tá? Que também eu vou dividir entre os períodos. Beleza. Só que aqui no mês de outubro é aniversário da empresa. Então aqui eu vou colocar 20 mil porque a gente tem a festa que a gente faz aqui para todos os clientes. Depois o Leandro vai mandar o convite para vocês dessa festa aí, tá? Disseram que serve só Chandon, falou que é chique. E eu vou colocar ainda aqui um valor de investimento. Não é obrigatório colocar os três, tá? Pode ter um determinado centro de custo que eu não vou ter investimento nenhum no ano, não tenho nada previsto para investimento. Mas se eu não vou ter nada previsto de investimento, eu ponho 0. Por quê? Porque eu quero saber se vai existir alguma coisa de investimento que não estava previsto. Essa é a diferença de fazer em relação às contas. Você imagina, o plano de contas você tem um monte de conta. Você colocar uma por uma, dá um baita de um trabalho. Então aqui, ó, coloquei, vou mandar atualizar. Ele vai atualizar. E no meu centro de custo compras eu não tenho absolutamente nada lançado.
Se eu pego aqui os outros, por exemplo, aqui o meu administrativo, ó, eu vou abrir aqui, ó, vou atualizar, beleza, ó, aqui eu já tenho, ele me mostra. Despesas fixas, eu tinha um budget de 7 mil, eu já tenho 6.560 que foi conciliado, que foi confirmado. Não tenho nada provisionado, obviamente, porque é mês de junho, né? Então, se eu tivesse alguma coisa provisionada, seria para frente. Eu utilizei 91% do meu budget aqui. Aqui, ó, investimento eu não tive nada. Despesa variável eu usei 61% do meu budget, né? Então, assim, ele me mostra por temperatura de cor aqui, né? Quando ele ultrapassa, 91 ele ficou amarelinho, aqui ele estava verde, quando ele ultrapassa ele fica vermelho. E aqui ele me dá o budget total. Bom, se eu quiser ver o que foi isso aqui, eu clico na pastinha e eu vejo. Beleza, foi salário, foi telefonia, água e sistema. Então eu sei o que compôs esse meu valor aqui de despesas fixas, tá? O que foi de variável que eu gastei aqui no mês de junho? Ah, ó, teve energia elétrica variável, classificamos errado, né? Mas tudo bem, tá vendo? Dá para pegar. Classificamos errado isso aqui. Então, aqui você consegue visualizar o que é cada conta. Ele te dá um valor total aqui, né? Então, meu budget total para compras no ano foi de 100 mil. Eu tenho 46 mil provisionado, 18 mil que foi utilizado. Maravilha? Só isso. Então, eu ainda estou dentro do meu budget. Esse módulo é um módulo que a gente está disponibilizando nas próximas versões, tá? Então, ele é um módulo que deve sofrer evoluções, né? Ao longo aí do uso, tá? Nós temos um cliente aí piloto que ele já utiliza dessa forma, mas usando em Excel, e ele está migrando para cá. Então, do uso devem surgir melhorias para cá. Qual que é o objetivo disso? Onde que a gente vai chegar com isso? O objetivo não é imprimir, né? O objetivo é você gerar indicadores. Aí eu volto no começo do nosso bate-papo. Isso aqui dá indicadores maravilhosos. Isso aqui dá o percentual. A gente pode colocar um gráfico de barras com cada centro de custo e com o percentual que você está de cada centro de custo. Isso dá para. Ixi, aqui a gente pode viajar. Então, só que a gente só consegue viajar nos indicadores se a gente tiver informação organizada, né? E aí, para ter informação organizada, aí é a disciplina aí de quem está no financeiro de organizar isso. Pessoal, budget por cento de custo, deu para ter uma ideia do funcionamento? Perguntas? Beleza. Bom, lembrando, eu vou disponibilizar a gravação, tá? Obviamente isso aqui tem bastante informação, né? E seria muita pretensão nossa que vocês saíssem aqui, desligassem, clicassem e começassem a fazer tudo isso. É mais para vocês entenderem o que a gente pensou para esses módulos, como eles funcionam, ver se faz sentido. Se fizer sentido, a gente está à disposição para auxiliar vocês aí na implantação, tá? E por último, a gente falou aqui do budget. Então, budget, eu quero saber quanto que eu tenho disponível para gastar, o quanto que eu planejo gastar. Eu vou acompanhando essa evolução. Mas, e aí eu estou olhando para frente normalmente, né? E o DRE, a gente está olhando para trás. A gente está olhando o que já aconteceu e a gente está vendo o resultado aí da empresa. O nosso DRE não é um DRE contábil, é um DRE financeiro. Então é um DRE que ele tem assim, ele vai te dar uma visibilidade muito legal, mas ele ainda tem algumas coisas que devem melhorar com o tempo. E uma delas eu falo de cara, valor de estoque. Valor de estoque é uma coisa que a gente deve implementar em breve, porque estoque é uma conta corrente. É que é tão difícil controlar estoque, né? Se você pega aqui, se eu pegar hoje, sei lá,
200 clientes que a gente tem aí, se a gente pegar 50 que tem um estoque que pode confiar, a gente está falando do número, estamos sendo até gentil, porque realmente é muito difícil, envolve muita coisa se chegar no estoque controlado. Mas a grande verdade é que o estoque é uma conta corrente. Você percebe claramente, a gente tem aqui uma tela de resumo que no Silógica, que aqui nessa base de dados não vai funcionar porque ela só tem o financeiro, que ela te dá, num período, ela te dá o valor de faturamento, o valor de venda, o valor de compras, quanto você tinha de estoque no começo do período, quanto você tinha no final, os saldos da conta. E é mágico essa relação, né? Você vê para quem tem, obviamente para quem tem estoque, né? É mágica essa relação. Se de repente você vê o saldo da conta baixo, o estoque alto, aí você vê que as vendas foram baixas, a compra, tudo se comunica de um jeito que só fecha com o valor do estoque. Mas, entretanto, como normalmente é mantido uma média de estoque, são negócios muito específicos que têm grande oscilação de estoque, o DRE financeiro funciona muito bem, tá? Vamos lá. Como que a gente faz o DRE financeiro? Primeira coisa, a gente tem um cadastro de modelos, tá? Eu posso ter quantos modelos eu quiser. Por que os modelos? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês aqui naquele meu PowerPoint. Vocês vão ver aqui, ó, nesse gráfico especificamente, que você tem um negócio aqui chamado custo mangueira. Dividendos dos sócios executivos, dividendos dos sócios fundadores, dividendos dos sócios proprietários. Isso aqui não faz o menor sentido, possivelmente para nenhuma das empresas de vocês. Mas para essa empresa especificamente, eles que estão investindo num segmento novo, que é a fabricação de mangueira, eles querem saber o custo dessa área específica. Por exemplo, essa empresa, no DRE, ela colocou aqui custo mangueira, dividendos de sócio executivo, sócio proprietário, fundador, parcelamento de imposto, empréstimo. Então, quer dizer, isso aqui é uma realidade dela. Ela configurou o DRE para enxergar dessa forma. Então, aí você tem a possibilidade na sua empresa de configurar o DRE da forma que for conveniente para que você enxergue. Eu fiz uma configuraçãozinha aqui. Então, por exemplo, eu vou deixar essa configuração para mostrar ao final, mas eu vou começar uma nova para mostrar para vocês. Então, eu quero colocar aqui, vou criar um modelo 02 para mim aqui. Bom, primeiro eu tenho esses campos fixos, né? Como é o DRE financeiro, é legal ali eu colocar o meu saldo inicial, o meu saldo final e o meu saldo calculado. Por quê? Para ter certeza de que eu estou contemplando no DRE tudo aquilo que eu paguei. Então, aí eu coloco na primeira posição aqui o saldo inicial, né? Então, por exemplo, posição 0 aqui eu quero o saldo inicial, que ele é um somatório, eu vou chamar ele aqui de saldo inicial. Na segunda posição eu quero todas as minhas receitas, então eu vou chamar de receitas. Depois eu quero o quê? Eu vou colocar aqui os impostos, vou tirar os impostos direto. Depois dos impostos, eu tenho o quê? Eu tenho a minha receita líquida, que aí é um somatório do que está para cima. Esse aqui eu vou mudar, vou chamar de receita bruta, ela com imposto. Aí, embaixo eu vou colocar o quê? Vou colocar meu custo com matéria-prima, vou colocar meu custo com mão de obra. Aí isso daqui vai dar o meu lucro bruto. Show! Aí eu vou colocar aqui todas as minhas despesas administrativas. Vou colocar aqui outras despesas. E vou ter aqui o meu resultado, que é um somatório de tudo.
E por último aqui eu quero meu saldo calculado, então eu quero que ele calcule, que ele calcule, né, o meu saldo geral com saldo calculado. Eu quero que ele me mostre, para efeito de comparação, o saldo final das contas aqui, tá? Que aqui é o saldo bancário final. Isso aqui também é um somatório. Aqui é o meu saldo bancário inicial e o final. Maravilha. Falei como que eu quero distribuir. Agora eu faço o quê? O que está na minha receita bruta? Na minha receita bruta eu tenho as minhas receitas operacionais de serviço. Eu tenho as minhas receitas operacionais de venda. E onde que eu vou colocar os meus juros recebidos aqui, né? Eita, vou colocar, eu poderia criar outras receitas aqui, mas eu vou colocar os juros aqui também. Então, vou deixar aqui os juros recebidos. Imposto, eu estou no simples, então aqui eu vou pagar só o simples, ó. Tá. E assim você vai configurando cada uma dessas contas aqui. E aí, a gente volta lá para o cadastro de contas, né, no plano de contas gerencial, não contábil. Se eu pegar aqui receitas operacionais, vendas, lembra aquele DRE? No modelo 01 ele está na conta receitas, no modelo 02 ele está na conta receita bruta. Então aqui eu visualizo aonde que essa minha conta aqui está posicionada no meu DRE. Pois bem, quando eu vou criar o DRE, né, então aqui eu estava falando para vocês do cadastro dos modelos, né? Então aqui você vê, eu já tenho um modelo pré-configurado, né? Aqui eu crio um segundo modelo. Quando eu vou criar um DRE, o que eu faço? Coloco uma descrição, por exemplo, DRE conforme o modelo 2, DRE do modelo 2, qual é a empresa, por data de conciliação, eu vou fazer ele de 1/6/2025 até 31/12/2025, aqui você pode fazer do ano inteiro, vou escolher o modelo 2. Feito isso, eu clico nesse botãozinho para configurar os períodos. E eu venho aqui e posso colocar, por exemplo, aqui é o período de junho, ele vai de 1/6/2025 até 30/6/2025. Aqui não tem aquele botãozinho do inserir ano. Então aqui você tem que ir na raça. Ainda bem que você faz isso aqui uma vez por ano, tá? Mas são os cadastrinhos aqui, ó. E assim por diante. Você configura aqui os períodos. Você poderia fazer um DRE trimestral? Poderia vir aqui e colocar aqui, primeiro trimestre, 1/1/2025 até 31/3/2025. Então, aí você fala, por que tem os períodos? Tem os períodos porque você pode não necessariamente fazer mensal, tá? Você pode fazer como você achar mais conveniente. Feito isso, criados os períodos, é clicar no botão atualizar e imprimir. Eu vou pegar o nosso DRE que estava feito aqui, que eu preparei para vocês. Vou mandar atualizar porque a gente fez mais conciliação. E vou mandar imprimir para vocês verem como é que fica. Bom, vamos lá. Então tá aqui, ó. Olha que legal que ele me trouxe. Então aqui ele me trouxe o saldo inicial que eu tinha na conta aqui no mês de junho. Me trouxe tudo classificado na minha receita líquida. Não tive custo de matéria-prima. Aqui vai. Tive um resultado negativo aqui de R$31.000. Fechei com 67, blá blá blá. Volta para cá. É o saldo inicial do mês seguinte. Opa, aí aumentou a receita, vai, beleza. Aqui eu tive um resultado já de 48. Como está meu mês de agosto? Ó, comecei com 115. Então aqui já está tudo aquilo que eu tive no mês de agosto, que eu conciliei, tal. Por enquanto, o meu resultado aqui está negativo em R$10.000. Bom, isso aqui, esse relatório é um relatório muito legal, tá? É um relatório que dá uma visibilidade
Inclusive, eu particularmente uso no Silogica esse DRE, tá? Dá uma visibilidade muito bacana. E através dele é que a gente chega nesse tipo aqui de dashboard, né? E se você conseguir classificar, criar, por exemplo, o DRE, fazer a reclassificação bonitinha, criar o DRE 24, 25, dá para fazer esse tipo de coisa, ó. Isso aqui, ó, é o year on year da evolução financeira e operacional. Então, no mesmo mês do ano passado, a receita líquida foi 2% menor, o lucro bruto foi o lucro desse mês está 2% menor que junho do ano passado, o lucro bruto também, resultado caiu 168%, uau! O saldo operacional também, enfim, esse mês em relação ao ano passado está terrível. Mas aqui você vê em relação, né, por exemplo, as despesas em relação ao mês do mês passado. Então, ó, o custo reduziu 128%, custo folha aumentou em relação ao mês passado. Então, a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem o DRE tanto 2024 quanto 2025, e a gente criou a comparação dos 2 anos aí, entre os anos, que é um indicador que essa empresa usa bastante. Certo? Bom, pessoal, com isso a gente fecha as novidades que a gente queria apresentar para vocês hoje, né? E estou aberto aí para as perguntas de vocês. A dúvida é a seguinte: esses testes que você apresentou, ele pode ser liberado automaticamente e, assim, à medida que a gente for alimentando, ele já vai se autoconstruir ou não? Ou será necessário aquela personalização, alguns ajustes manuais lá? Hoje nós temos uma base de gráficos pré-definidos, né? Então tem todos esses, por exemplo, que eu mostrei para vocês, a gente tem uma base deles e a gente tem que importar. Por isso tem que definir qual posição que você quer, o gráfico, se tem alguma coisa que a gente tira, coloca nele. Tem gráficos que você pode criar, por exemplo, metas, cadastrar a meta no próprio gráfico. Então, todos eles têm um trabalhinho de personalização. Eles não são tão automatizados assim. Perfeito. Aqui, acho que a gente trabalhou um pouco antes. Eu imaginei que agora, com essa apresentação, esse dash, por exemplo, já viria instantaneamente, porque eles estão bem legais. E aí, seria só usar mesmo. Ainda a gente não tem A gente tem uma dificuldade muito grande. Acho que a maior dificuldade normalmente não é nem criar os indicadores, não é nem criar os dashes, né? Dá um trabalhinho, claro, mas muitas empresas não têm os indicadores definidos e algumas que têm indicador definido não têm informação no sistema. Entendeu? Então, assim, esses dashboards que eu mostrei para vocês, nessa empresa especificamente, eles têm tanto os dashboards que acompanham a empresa quanto aqueles que acompanham o processo. Então, por exemplo, aquele que eu mostrei de pedidos inseridos ali, a gente está criando um outro que é de contato com o cliente. Então, eles têm uma meta de contato com o cliente, a equipe de vendas. O dashboard é para mostrar quando eles não fazem contato. Então, é para controle de processo, né? Não é necessariamente para gestão, é para você mostrar se tem alguma coisa sendo feita errada. É a mesma coisa, a gente criou um para uma outra empresa que mostra as propostas com mais de 6 meses, valor de proposta com mais de 6 meses. O valor de proposta em aberto com mais de 6 meses tem que ser 0. Né? Se tem proposta em aberto com mais de 6 meses, é que o vendedor não está acompanhando a proposta. Então você cria um dashboard que é para ser 0. Se não for 0 é porque tem problema. Né? Então isso varia. Eu só queria mostrar para vocês que a gente tem a flexibilidade para desenvolver isso aí, para implementar isso. Bacana. Valeu. Beleza? Valeu, filho. Obrigado. Valeu. Mais alguém? Eu não consigo ver todos ao mesmo tempo. Bom, pessoal, então
a gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Espero que algumas informações daqui contribuam para um dia a dia mais produtivo e com mais controle. E a gente está à disposição aí, todo o time de suporte, para quem está em implantação, aí o time de implantação também, para auxiliar e a colocar as ferramentas que forem adequadas para vocês para funcionar. E muitos de vocês têm meu contato também, fiquem à vontade, a gente está sempre à disposição. Maravilha? Obrigado, gente. Até a próxima. Beleza, obrigado. Boa tarde. Obrigado. Leandro Luiz. Boa tarde. Obrigado. Ótimo Leandro treinamento. Luiz.